Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso workshop de bolos de casamento. E hoje você vai descobrir como decorar um lindo bolo de casamento e utilizar essas técnicas para decoração de diversos bolos também de uma forma muito simples. Então, se você ainda nunca decorou um bolo de casamento, vai conseguir decorar com o que eu vou ensinar hoje. E se você já decora, de repente você vai acrescentar aí mais técnicas ao seu trabalho. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, eu te ensinar as técnicas, eu quero me apresentar, falar um pouquinho de mim. Eu sou o Lucas Filberi, Cake Design, trabalho há 20 anos com decoração artística de bolos, doces e chocolates e já tenho o meu trabalho divulgado em vários países aí pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. Já dei aula em vários países como, por exemplo, Japão, Argentina, Colômbia, México, Uruguai, Paraguai. E hoje eu me dedico a ensinar bolos artísticos aí pelo mundo afora. Eu já tenho mais de 100 revistas publicadas com os meus trabalhos e eu sou escritor de 2 livros, o Pernambuco Rendas e Arte em Açúcar e o Pilberes Artistic Cakes. E eu também fui o ganhador do título de melhor confeiteiro da Latinoamérica em um reality que eu participei no México. As técnicas que eu vou ensinar hoje para você aqui no nosso workshop de bolo de casamento são algumas técnicas que eu ensino no meu segundo livro, que é o Pilberes Artistic Cakes. Inclusive, se você quiser adquirir ele, eu vou abrir uma oportunidade para você no final desse vídeo. Então agora nós vamos começar a nossa aula. Para fazer os relevos em volta do bolo, eu vou utilizar um molde de silicone. Moldes, né? Na verdade, vários moldes de silicone de flores. Esses moldes é bacana para quem está começando, porque ele facilita o trabalho. Então você não precisa de habilidade para modelar as florzinhas para fazer a decoração do bolo. Então isso é muito mais fácil, né? Facilita muito o seu trabalho. Fora isso, se você já tem habilidade, às vezes aparece uma noiva que quer um bolo bem assim decorado, com relevos, mas que seja mais barato, que você não tenha, por exemplo, que fazer uma renda, que você tenha que fazer assim um trabalho muito elaborado, que é um bolo mais barato. Você pode seguir essas técnicas que eu vou ensinar aqui para você decorar o bolo sem problemas nenhum. Então aqui nós vamos utilizar diversos moldes de silicone de flores. Tem alguns com uma flor, outros com 3 flores, com relevos diferentes. Ok? Então nós vamos utilizar uma pasta americana. Essa pasta americana, eu estou utilizando uma pasta americana pronta, porém você pode fazer uma pasta americana caseira também. Então nós vamos fazer uma bolinha com a pasta. É importante você fazer uma bolinha para quê? Para tirar todas as rachaduras que tem na pasta. Depois nós vamos colocar a pasta dentro do molde. Vamos apertar bem para que ele entre em todos os detalhes da flor. E depois nós vamos cortar o excesso de pasta se houver. Ok? Então nós vamos começar modelando várias flores. É importante aqui, eu gosto de ter vários relevos, umas mais baixinhas, outras mais altas, porque assim quando a gente aplicar no bolo, vai ter um volume diferente. Na composição do volume vai ficar mais bonito do que se você pegar as florezinhas e fizer só com um modelo de flor, apesar que você pode utilizar só o modelo de flor também. Já dou uma dica aqui bacana para você, que com essa técnica você pode utilizar para fazer outros temas de bolo que não seja de casamento. Então, por exemplo, se eu quero fazer um bolo fundo do mar, eu posso utilizar moldes de silicone de algas, de conchas, de caramujos, de corais, e aí você pode fazer essa composição com fundo do mar, sem problema nenhum. Se eu for fazer um bolo infantil, eu posso usar um molde, por exemplo, de ursinho, enfim, de carrinho. Você pode ir compondo também com infantil, dependendo do tema que você quer. Então você pode utilizar vários moldes de silicone referente aos temas que você quer e decorar vários tipos de bolos com essa mesma técnica. Então depois que eu apliquei, depois que eu fiz as flores estão todas prontas, nós vamos começar a aplicar no bolo. Aqui eu vou utilizar um bolo de 3 andares. Esse andar de baixo ele tem 25 centímetros de diâmetro por 15 de altura. O andar do meio nós temos 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. E o menor nós temos 15 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Ok? Então, depois disso, nós vamos utilizar um pincel com um pouco de água ou pode ser colinha de CMC. Nós vamos passar umedecer a pasta, né, do bolo, o nosso bolo já coberto, e vamos deixar até que ele fique pegajoso. É importante que você encoste o dedo no bolo e veja que ele está meio grudento. Quando ele chegar nesse ponto, aí nós vamos colar a flor.
Como essas flores, esses moldes de silicone, eles têm peso, se você passa água e imediatamente cola a flor, você vai ver que elas começam a escorregar. Então você passa a água, dá um tempinho, um minutinho que seja, quando você colocar o dedo, ver que está bem grudento, aí nós vamos começar a colar as flores. Então nós vamos colar as flores, uma do ladinho da outra, no bolo de baixo, no primeiro piso e no terceiro piso. E depois disso nós vamos fazer uma união das flores, porque quem olhar para esse bolo depois, ele não vai perceber que foi colado flor por flor. Para fazer essa união, nós vamos utilizar um glacê real. Esse glacê real, bato ele no ponto normal mesmo, ok? Faço o glacê real, você pode utilizar tanto ele industrializado como também o glacê real caseiro. Nós vamos colocar aqui, eu coloco em um cartucho, ou você pode colocar num saco de confeitar com bico perlé. E aí nós vamos pegar esse glacê real e vamos colocar em volta das flores. Então nós vamos fazer, na verdade, ele vai servir para fazer a união entre uma flor e outra. Então o que eu vou fazer? Vou começar a colocar o glacê em volta da flor, vou fazendo essa união e depois que eu fizer um pedaço dessa união, né, eu coloco, acrescento esse glacê real nas flores, nós vamos utilizar aí um pincel. Esse pincel é um pincel chato, macio, nós vamos umedecer ele com água, depois eu vou tirar o excesso de água, eu tiro com os dedos mesmo o excesso de água e vou passar. Eu passo esse pincel para tirar o excesso de glacê, para retirar, ok? Então, quando você coloca, fica um excesso de glacê e depois eu passo para quê? Fazer a união perfeitinha entre uma flor e outra. Nós vamos fazer isso em todo o bolo, ok? Tanto na parte de baixo como na parte de cima. Inclusive na união de um bolo com o outro também. Porque assim nós vamos, quando a pessoa olhar, vai parecer que a gente tem uma textura só, que o bolo foi feito como se fosse uma placa de flores que envolveu os bolos. Repetindo que você pode, né, como eu disse, você pode fazer essa placa de várias coisas, né? Não precisa ser só de flores, pode ser de fundo do mar, enfim, do que você quiser. Depois disso, nós vamos deixar o nosso glacê real secar para poder fazer a pintura. Você pode fazer o bolo sem passar o perolado, porém aqui eu vou passar o perolado porque ele realça as flores. Então vai ficar com mais brilho, então você vai conseguir ver mais a profundidade, todo o desenho das flores. Ok? Então eu vou pintar com pó perolado, diluído no álcool de cereais, coloco um pouquinho de álcool de cereais, misturo bem. Essa mistura ela não pode ficar nem muito pastosa, nem muito líquida, tá? Então você vai testando, aí você pode testar, mas ela não é nem muito líquida e nem muito pastosa. Depois eu pego um pincel macio e vou pintar, lembrando que o acabamento com glacê real tem que estar seco para você pintar, porque senão quando você passar o pincel agora com álcool de cereais, acaba tirando o glacê que você acabou de colocar. Então deixa secar, depois que secou, mais ou menos aí uma meia hora, depende da umidade que tem o seu ambiente, você já pode pintar. Depois disso, nós vamos fazer a decoração do bolo com um laço. O laço, gente, é uma coisa super bacana, porque o laço ele valoriza muito o nosso trabalho. E o laço você pode utilizar para qualquer ocasião. Então você pode fazer um laço para decorar um bolo infantil, de casamento, feminino, masculino, para criança, enfim, qualquer pessoa, qualquer ocasião. Aí você pode o quê? Mudar a cor do laço, mudar o formato do laço, mudar a estampa do laço. E aí você já vai fazer um laço para qualquer ocasião. Inclusive, um dos bolos assim que eu recomendo que você aprenda, se você está no início, aí fazendo na decoração artística de bolos, é você aprender a fazer um bolo caixa de presente. Então, bolo caixa de presente é um bolo coringa aí para você utilizar. E aqui, né, com esse laço que eu estou ensinando, você pode decorar o bolo com uma caixa de presente, estampar ele e colocar esse laço em cima que vai ficar lindo. Então, para fazer esse laço, eu não vou fazer um laço tão simples assim, eu vou fazer um laço estampado. Porém, se você não quiser estampar o laço, não tem problema nenhum. Você pode seguir todo o processo, só pula o processo de estampar, que eu vou estampar ele com stencil, ok? Então aqui, para fazer o laço, eu vou utilizar uma pasta, essa é uma pasta de flores, ok? Essa é uma pasta de flores ou uma pasta de goma, que eu tingi nessa cor marfim. Para ter esse tom marfim, eu coloco um pouco de amarelo damasco e um pouquinho de marrom, se você não tiver o corante marfim. Então eu misturo os dois e aí nós vamos obter essa cor. Aqui eu vou utilizar uma espátula e um pouco de gordura vegetal. Então, o que eu vou fazer? Numa bancada limpa, eu vou espalhar um pouco de gordura vegetal e depois vou fazer um cilindro da pasta e vou colocar em cima da gordura.
Com o rolinho, eu vou abrir aqui a lateral, a largura do meu laço. Então, eu coloco a pasta em cima da gordura e abro aqui a largura do meu laço. Então, levanto as duas extremidades e coloco a pasta com a parte da gordura para cima. Vou untar novamente aqui a nossa bancada, eu unto direitinho, depois que eu untei, nós vamos colocar novamente essa pasta e vamos esticar. E agora nós vamos esticar de uma vez só, é muito importante esse processo, de uma vez só nós vamos esticar para ter o comprimento do nosso laço, ok? Então vou esticar bem, vou apertar bem aqui para que a pasta fique bem fina. Gente, uma dica muito importante aqui é essa que você estique a pasta muito fina. Porque isso que vai olhar, que é o seu cliente ou você, qualquer pessoa que vai olhar o laço, vai dar um aspecto que o laço não é de açúcar, que é um laço natural, é um laço de verdade, né? Como se fosse de um tecido ou de uma fita, ok? Então isso é muito importante, esticar a massa bem fina até que ela fique meio que transparente. Eu vou esticar a massa e vou deixar as duas bordinhas um pouquinho mais grossa. Depois disso eu levanto nessas bordinhas que estão mais grossas, viro e vou cortar esses excessos da pasta que estão grossos. Depois disso nós vamos utilizar um stencil. Aqui o desenho do stencil você pode utilizar o que você quiser. Depois eu vou passar levemente o rolo para colar o stencil em cima dessa gordura. Isso é muito importante para que não ande o stencil na hora que a gente for fazer a pintura. Depois eu vou utilizar o pó perolado mesmo, seco, e vou passar para pintar todos os desenhos do stencil. Aqui duas coisas são muito importantes. Uma, que você não coloque muito excesso de pó perolado, porque se você colocar muito excesso de pó, depois fica ruim para você tirar o excesso, ok? E acaba sujando todo o stencil. Depois que eu pintei, nós vamos tirar o excesso de pó. Mesmo assim, não colocando muito excesso, eu ainda vou tirar com a mão. Você pode passar a mão ou pode colocar, aí passar o que seja um papel toalha, passar em cima do stencil para tirar esse excesso de pó. Porque o que acontece? Se fica com excesso de pó perolado aqui, quando eu levantar o stencil, ele suja, tá, o nosso laço. Então, depois disso, nós vamos retirar o stencil, vamos cortar aqui os excessos de pasta e agora nós vamos fazer a parte do nosso laço, a parte de cima do laço. Para fazer a parte de cima do laço, eu vou utilizar um pouco de manta acrílica ou acrilon aqui. Se você não tem, você pode usar até um papel toalha que seja bem macio. Vamos fazer uma bolinha, vamos colocar no meio daqui da nossa tira, vamos passar um pouquinho de água em uma das pontas, vamos dobrar e depois nós vamos franzir para formar uma lateral do laço, ok? Essa parte da lateral, aqui eu não vou deixar secar para utilizar, mas eu recomendo que você deixe secar desse jeito e depois que secou, você tira esse acrilon ou o guardanapo que você colocou aqui dentro, que esse guardanapo só é para dar o formato. Depois que o laço secar, a gente tira, ok? Então, nós vamos repetir o processo igual para fazer a outra lateral do laço. Então, você faz o mesmo processo, tudo direitinho, abre a massa, coloca o stencil, tudo direitinho para fazer a outra parte. Depois, nós vamos fazer as duas partes de baixo do laço. Para fazer as duas partes, nós vamos fazer o mesmo processo, porém vou repetir aqui para você. Nós vamos untar com gordura a nossa bancada. Depois que eu untei com gordura, nós vamos colocar o cilindro de massa. Vamos abrir a primeira vez, vamos retirar a massa da bancada, colocar na lateral com a parte da gordura para cima. Vamos untar novamente a bancada. Depois que eu untei a bancada, nós vamos voltar a nossa pasta e vamos abrir bem fino. Como aqui eu quero fazer as pernas do laço, então vou fazer uma tira mais comprida, ok? Do que o que eu fiz para fazer a parte de cima do laço. E esse comprimento aí você que vai escolher, você pode fazer maior ou menor, aí você que vai decidir conforme o modelo do seu bolo. Depois disso, nós vamos retirar, depois que eu abrir
nós vamos retirar, colocar na lateral, aqui do lado da bancada. Vamos cortar os excessos, a parte que ficou, das bordas mais grossas, e depois vamos colocar o stencil para estampar. Aqui, se você vê que o tamanho que você quer do laço não é o suficiente, o tamanho do stencil não é suficiente para estampar a tira toda de uma vez, você pode estampar uma parte da tira e depois estampar outra parte, ok? Se você quiser uma tira mais comprida e o seu stencil não for tão comprido assim, pode estampar várias vezes sem problema nenhum. Depois que eu passei o pó, pouco pó, não passa muito pó, retiro todo o excesso para não sujar. Depois levanta o stencil, corta as laterais, né, para dar o acabamento. E aqui nós vamos fazer um corte diagonal, só para ser a ponta do laço. Então eu faço esse corte diagonal em uma das partes e na outra parte eu vou franzir. Vamos repetir esse processo também dos dois lados, né? Eu faço um e repito esse mesmo processo para outra parte do laço. E agora vamos fazer o centro, o miolo do laço, ok? Para fazer o miolo do laço, nós vamos utilizar todo esse mesmo processo para estampar, abrir e estampar. Vamos fazer um quadrado. Depois que eu fiz esse quadrado, nós vamos franzir de um lado e depois eu vou franzir do outro lado. Então aqui vocês vão ver que para fazer o miolo eu vou franzir dos dois lados, ok? Depois a gente vai fazer a montagem e vou colar as duas partes de cima com glacê real. Depois que eu colei as duas partes de cima, então eu colo aqui e vou dando o movimento que eu quero. É muito importante, gente, quando você vai imitar um tecido ou flores, ter movimento. Se você coloca reto, não parece ser natural, não parece ter leveza, não vai parecer como se fosse uma fita, ok? Então aqui eu coloco para dar movimento. Para dar movimento eu uso um pouco de acrilon, você pode aqui, como eu coloquei aqui, esse pilão aqui para apoiar a ponta do laço, você pode colocar alguma coisa aí sem problema nenhum. Então eu colo as duas partes de baixo do laço e nós vamos finalizar colando o centro do laço. Então eu colo a parte de baixo do lado contrário do laço, coloco um pouco de glacê, colo a parte de baixo, depois eu viro e vou colar ali com a ajuda do cabo do pincel, eu finalizo o centro do laço. E aí, então, nós já temos o nosso bolo decorado, né? Como eu falei, essas técnicas que eu ensino para você aqui são técnicas que eu ensino no meu livro e que você pode utilizar para decorar vários bolos, né? O que é bacana de decoração artística de bolos é isso, que você vê uma maneira que faz e depois você vai transformando aí para criar os seus próprios bolos. E se você está aqui até agora e adorou, gostou dessas técnicas que eu ensino, então você não imagina a quantidade de técnicas que você vai aprender no meu livro Pilberry's Artistic Cakes, onde eu ensino 21 bolos, tudo passo a passo, com técnicas básicas, intermediárias e avançadas. Então lá você tem técnicas para começar, se você está começando, tem técnicas como desse bolo que você pode utilizar, tem técnicas de bolos esculpidos, flores de açúcar, tem outros laços, enfim, texturas modernas, tudo isso em um único livro. Além disso, um receituário especial que eu preparei para você. E para você que quiser adquirir o meu livro dessa vez, eu vou dar 2 bônus exclusivos. Um deles é a aula da capa, do bolo da capa do meu livro, que é onde eu ensino rosas, ensino como fazer miguês e ensino a fazer uma outra técnica de textura. Fora isso, eu vou ensinar uma outra técnica mais avançada do meu livro, que é um bolo esculpido em formato de bolsa, que você vai surpreender todos os seus clientes quando você fizer esse bolo. Então, além de você ter todas as fotos, todo o passo a passo, todas as dicas no livro, você ainda vai ter acesso exclusivo durante 6 meses a esses 2 bônus, essas 2 aulas que eu estou dando de presente para você. E eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu não quero que você só adquira o livro, eu quero que você adquira o livro, aprenda novas técnicas, inove no seu trabalho e também ofereça para o seu cliente trabalhos diferenciados, que isso sim vai fazer toda a diferença na hora de você conquistar os seus clientes e principalmente na hora da venda.
E agora você pode estar se perguntando qual o valor de investimento aí nesse livro com 21 modelos de bolos aí para você inovar o seu trabalho. E fora isso, ainda ganhar 2 bônus exclusivos, 2 aulas exclusivas gratuitas durante 6 meses para você colocar em prática, acompanhar tudo passo a passo. Então, o valor do livro custa somente R$ 145. Isso mesmo, R$ 145. E ele tem uma taxa fixa de R$ 20 do correio para envio para qualquer lugar do Brasil. Então o total é R$ 165. Por R$ 165 você vai adquirir o livro e ainda ganhar de bônus essas 2 aulas maravilhosas que eu tenho certeza que vai fazer total diferença, vai fazer a total diferença no seu trabalho. Fora isso, você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 16,50. Então, se você quer parcelar, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 16,50. Lembrando que as vendas do livro são exclusivamente pela internet em lançamentos. Eu não sei quando você terá uma outra oportunidade de fazer esse investimento aí para modificar o seu trabalho. Gratidão por você estar aqui. Para você adquirir o livro, gente, clica no botão aqui embaixo, no botão verde, adquira agora mesmo e receba o exemplar exclusivo aí na sua casa. Fora isso, tem um detalhe muito especial. As aulas, você já tem acesso imediato. Imediatamente as aulas já vão para o seu e-mail. Você já pode começar a assistir as aulas aí da sua casa enquanto aguarda o seu livro chegar.